Olá, é com muito prazer que cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. Nosso canal, nossa igreja tem um canal no YouTube, AD Belém Pinda EBD, que você esteja se sentindo à vontade para compartilhar as lições. Eu sou o pastor Ricardo Sobral e estamos aqui para estudar o terceiro trimestre. Estamos chegando aí no finalzinho do terceiro trimestre deste ano 2021 e nós estamos falando sobre a vigilância, justiça e o culto a Deus, um chamado para as igrejas nos escritos dos profetas menores. E nós estamos estudando no dia de hoje a lição número 12, Zacarias, o Messias, a pedra angular. Bom, o texto do dia nos diz assim: e se alguém lhe disser, que feridas são essas em tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em a casa dos meus amigos. Zacarias 13, verso de número 6. Nesta aula nós pretendemos alcançar esses três objetivos: explicar a estrutura do livro de Zacarias, comentar como as 8 visões do profeta contribuíram para motivar os judeus na reconstrução do templo e apresentar as profecias messiânicas a respeito que Zacarias vem nos trazer. A introdução vai nos dizer que Zacarias ele desenvolveu seu ministério como para o primeiro grupo que retornou a Jerusalém após o cativeiro babilônico. Então, ele é um dos 50 mil judeus que regressaram sob a liderança de Zorobabel no ano de 538, e eles voltam com o propósito, de reconstruir o templo, tá certo? Porém, quando eles chegam na cidade, eles encontram lá os samaritanos, e por conta disso eles têm dificuldades. Zacarias vai ser então levantado para motivar esse povo, para ajudar esses repatriados a reerguer o templo novamente, que estava caído, que estava fendido. E Zacarias vai agir juntamente com Ageu, o profeta que nós lemos na última aula. Bom, quem foi Zacarias, Zacarias, ele foi um sacerdote e também profeta, tá certo? Um sacerdote e um profeta. E ele era oriundo da tribo de Levi, tá ok? Da tribo de Levi. O nome Zacarias significa o Senhor lembra. E por que o Senhor lembra? Porque Zacarias nasceu justamente na Babilônia, em terra estrangeira. E o seu nome é referente a esses exilados, de que o Senhor havia lembrado para devolver a terra. Sobre a data de quando foi escrito esse livro, ela está ali por volta dos 520 a 480 antes de Cristo, possivelmente. Por quê? Porque o livro dá várias referências, de meses. Por exemplo, fala de novembro de 520, fala de fevereiro de 519, fala de dezembro de 518, no capítulo 7, verso 8, fala de 480 antes de Cristo, lá no capítulo 9, capítulo 14. Então, Zacarias possivelmente escreveu este livro justamente nessa época aí, época muito semelhante ali, perto da época do profeta Ageu, tá certo? A estrutura do livro, ela está dividida da seguinte maneira, ele é um livro, em uma parte, vai falar sobre eventos escatológicos, apocalípticos até, tá certo? Vai falar sobre a vinda de Jesus, vai trazer parábolas, vai trazer símbolos, vai trazer visões, e do capítulo 1 ao capítulo 6, ele está composto de visão, uma visão que Deus dá ao profeta. E do capítulo 7 ao 14 vai falar sobre uma palavra que é dirigida a todos,
né? E esses capítulos, de 1 a 8, por exemplo, vai encorajar os judeus à reconstrução do templo. E do capítulo 9 ao capítulo 14, vai falar sobre o Messias, né? O Messias de Israel, Zacarias, é um que Deus escolhe, já para falar no período, pouco antes do período interbíblico, para falar sobre o Messias, que o Messias é um rei sacerdote, que o Messias é um servo do Senhor, que o Messias é o verdadeiro pastor, né? Vai falar sobre ele profetiza sobre a traição de Judas, né? Não usando o nome de Judas, claro, mas ele profetiza que alguém será traído, e esse alguém é o Messias. Ele profetiza sobre a crucificação, sobre os sofrimentos de Cristo, sobre a volta de Jesus como um rei guerreiro que irá reinar sobre Jerusalém. E as profecias de Zacarias, elas são confirmadas no Novo Testamento. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos ver todas essas passagens sendo concretizadas na vida de Jesus. O segundo tópico fala sobre a atuação de Zacarias, né? No primeiro, Zacarias, ele vai trazer um primeiro sermão, no capítulo 1, já falando sobre um tema de extrema importância para os nossos dias, que é o arrependimento, tá certo? Então, Zacarias vai falar sobre arrependimento, ele vai exortar o povo ao arrependimento. No capítulo 1, verso 4, diz: "E não sejais como vossos pais, os quais clamaram aos primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras. Mas não ouviram e nem escutaram, os profetas não escutaram a voz do Senhor." Então, ele vai conclamar o povo: olha, se vocês querem ser abençoados, vocês precisam se converter dos seus maus caminhos. E aqui eu quero deixar uma primeira reflexão para você. Você tem buscado arrependimento no Senhor? Você tem procurado se converter dos seus maus caminhos? Isso é muito importante se você quiser ter uma vida, uma juventude, uma adolescência abençoada. E ele, então, entrega essa profecia entre o primeiro e o segundo sermão de Ageu. Entre o primeiro e o segundo sermão de Ageu, entre o primeiro e o terceiro sermão de Ageu, ele entra com a profecia exortando o povo. Nós vamos ver que os pais de Israel, né, os antepassados, eles receberam palavras proféticas, palavras de conversão, mas eles negaram. Veja, Isaías disse, né, que Isaías está antes de Zacarias, disse assim no capítulo 31, "Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente." Olha só, o povo se rebelando contra a Deus. Jeremias também é outro profeta, né, profeta maior, que disse: "Vai, pois, e apregou essas palavras para o lado norte, e dize, volta ao rebelde de Israel, assim diz o Senhor, não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira." Então, Deus sempre procurando chamar o povo para o arrependimento, para o conserto. Bom, o livro também está dividido em 8 visões. Essas 8 visões, elas vão do capítulo número 1 até o capítulo de número 6. Até o capítulo de número 6 vai falar de 8 visões, né? E todas elas tinham como foco encorajar os judeus que trabalhavam na reconstrução do templo. E a primeira visão, ela foi dada quando a obra já estava em andamento. No capítulo 1, verso de número 7, ao 24 dia do mês 10º, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Então, quando a obra já estava em andamento. E as outras 7, que não são registradas suas datas, elas possivelmente já vieram em sequência, justamente para abrir os olhos do povo quanto ao desejo de Deus de ver aquela obra reerguida novamente. As visões indicavam que os olhos do Senhor estavam voltados para Jerusalém, pois a casa do Senhor estava sendo edificada, e que qualquer
poder que se levantasse contra o povo de Deus, cedo ou tarde seria destruído. Então, Deus está encorajando Zacarias, né? Está encorajando o povo através da sua palavra, da palavra de Deus, para, olha, não para. Às vezes, você tem um projeto de vida, projeto esse, quem sabe, que Deus colocou no seu coração, e você começa até bem, mas você não termina bem. Por que você não termina bem? Porque há vários levantes, há vários empecilhos, há várias pessoas, né, às vezes tentando paralisar o projeto que Deus te deu, e você recua, você retrocede. Mas que você possa fazer diferente a partir de hoje, que você possa abraçar essa palavra de Zacarias, que nós possamos continuar a boa obra. De repente, a reconstrução do templo que nós estamos, né, e com certeza isso é algo profético, algo do Espírito Santo, que eu estou te falando agora, a reconstrução do templo que nós estamos fazendo somos nós mesmos. A palavra de Deus nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, que você possa abraçar essa demanda, né, que você não venha recuar na reconstrução do templo de Deus, que é você mesmo, porque eu sei que o inimigo das nossas almas tenta nos parar, mas Deus é maior, e como disse Zacarias, ele não vai deixar que nada atrapalhe a reconstrução da sua vida, tá certo? Neste livro também, nós vamos ver uma adoração sincera, né? Durante o cativeiro, o povo de Judá desenvolveu o hábito de jejuar em alguns meses, por exemplo, no quarto, no quinto, no sétimo, no 10º mês. E por que eles faziam isso? Como um sinal de luto pela destruição do templo. Então, o templo havia sido destruído, eles estavam em terra estranha, e o que foi que os antepassados fizeram? Olha, vamos clamar, vamos jejuar, vamos orar para que Deus nos dê condições de voltar à nossa pátria e reconstruir o templo. Então, eles apregoaram o jejum nesses meses e eram categóricos em fazer, eles buscavam mesmo. Mas com o tempo, depois que eles voltaram para a pátria, depois que eles voltaram para Jerusalém, começaram a obra de reconstrução do templo, os mais novos começaram a dizer, mas será que realmente é necessário continuar jejuando? Nós já estamos aqui, já estamos na nossa cidade, já estamos reconstruindo o templo, tem necessidade de ficar jejuando ainda, de continuar com esse ritual, né? E essa primeira geração, então, entra em conflito, e aí os pais, né, os sacerdotes, eles vêm, né, a falar com eles, olha, não é bem assim, né, a geração, por exemplo, no dia de hoje, né, nós temos a chamada, né, geração que nasce dentro da igreja, e há muitos desses crentes que se acostumaram com esses rituais, mas, na verdade, não têm consciência das atitudes desses rituais. Né? Por que eu estou fazendo? Por que eu estou jejuando? Por que eu estou orando? Por que eu estou lendo a palavra de Deus? Para que eu preciso fazer isso? Ora, você precisa buscar os fundamentos disso. Você precisa entender melhor por que Deus instituiu, por que Deus disse, olha, quando jejuares, o Senhor Jesus disse isso, quando jejuares, quando orares. Ele não disse assim, ó, se você quiser orar, se você quiser jejuar. Ele falou, quando? Ou seja, Deus tem uma expectativa conosco, de que nós iremos fazer o que está na palavra de Deus. A grande expectativa no coração do Senhor é essa, olha, meu filho vai fazer, meu filho vai jejuar, meu filho vai orar, meu filho vai se consagrar, meu filho vai me adorar, e Deus espera isso de você, Deus espera isso de mim, tá certo? No terceiro tópico, vai falar sobre o Messias. Então, Zacarias vai traçar aí algumas partes sobre o Messias. E a primeira coisa que ele vai nos dizer é sobre os livramentos futuros, né? Os livramentos futuros. Durante o primeiro capítulo, ele motiva para a reconstrução. E nos últimos 6, ele vai falar sobre o presente para o futuro, ou seja, o presente que havia de vir no futuro. E esse presente, ele está falando do Messias, ele está falando sobre Jesus Cristo, né? E ele deixa bem claro que, assim, olha, ele virá para resgatar, para derrotar os inimigos de Israel, para subjugar, para livrar o povo do sofrimento, o povo de Deus. Então, ele traz uma palavra de Deus dizendo assim, olha, há esperança para Israel, eu vou livrar esse povo, né, de todo o mal. E a singularidade do Messias é que
ele não seria um conquistador como foi Alexandre o Grande, porque o povo judeu esperava alguém assim. Mas não, a Bíblia fala que ele vem sentado em um jumentinho, e Zacarias descreveu justamente essa cena no capítulo 9, verso de número 9. É interessante a Bíblia, né, que parece que Deus está mostrando um quadro do futuro para Zacarias, e ele diz, olha, alega-te muito, ó minha filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. E como é que foi que Jesus entrou na cidade de Jerusalém? Vamos ver? Mateus, capítulo 21, Mateus 21, no verso de número 4 e 5, diz assim, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, que profeta? Zacarias. Dizia a filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de um animal de carga, ou filho de uma jumenta. Olha como é que a palavra é linda, né? Um texto que foi escrito 480 anos antes de Cristo nascer, antes de Cristo existir, e aí quando Jesus entra em Jerusalém, né, eles entram fazendo uma grande festa, né, os discípulos, indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta, o jumentinho sobre ele, puseram as suas vestes e fizeram assentar em cima. E, verso de número 9, a multidão que adiante seguia clamava, dizendo, Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Tá certo? Zacarias também vai falar que, além dessa entrada triunfal, este Messias, ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, ou ele é o fundamento. Veja, no capítulo 10, verso de número 4, dele sairá a pedra de esquina, ou dele sairá o fundamento. Que fundamento? Fundamento para a igreja, fundamento para os apóstolos, fundamento para nós, os nossos dias. E esse fundamento, o apóstolo João vai falar com os irmãos de Éfeso, no capítulo 2, no verso de número 20, ele diz assim, ó, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, verso de número 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Glória a Deus. Então, ele vai falar sobre essas duas singularidades, tá certo? De Jesus. E, por fim, o profeta vai falar sobre a vitória de Cristo, né? O profeta vai falar que esses adventos não ficaram apenas na terra, mas ele também fala sobre a vinda de Jesus. Ele fala sobre a vinda de Jesus, sobre a vida de Cristo, e cita também, inclusive, a vinda do anticristo, no capítulo 11, verso 16 e 17, capítulo 11, verso 16 e 17, porque eis que suscitarei um pastor na terra que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena, não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito e sobre o seu braço, completamente se secará. Então, ele está falando do anticristo, né? E nos capítulos 12 a 14, Jeremias, Zacarias vai falar sobre a purificação dos judeus, vai falar sobre a destruição dos inimigos, tá certo? E diversas nações, elas vão se reunir, né, a fim de fazer com que os 7 anos do anticristo se tornem mais potentes, mas
o povo vai clamar, o povo judeu vai clamar, eles vão chorar, eles vão se arrepender, e Deus vai então vir como o Salvador de Israel. Israel só vai reconhecer a Cristo como Messias, aquele que foi morto no Calvário, neste evento após o anticristo, quando Jesus voltará já com a sua igreja, porque nós não vamos estar aqui, certo? Nós vamos estar com ele, voltando com ele. Então, para concluirmos, nós vimos que neste livro de Zacarias, assim como no livro de Ageu, o objetivo principal foi incentivar a reconstrução do templo. E nós podemos extrair 3 lições importantes para a igreja na nossa atualidade. A primeira é que os servos do Senhor devem colocar todas as suas competências, os seus talentos, os seus dons espirituais a serviço do Senhor. Se Deus lhe deu dons, talentos, habilidades, coloque ao serviço do Senhor, E a segunda lição é que o jejum continua valendo para os nossos dias atuais, Jesus não anulou o jejum. Jesus, na verdade, ele até fortaleceu. Olha, quando jejuares, não se esqueça disso. Eu li um livro esses dias muito bom sobre o poder do jejum e da oração. Não me lembro o nome do autor, o autor indiano, mas recomendo você a procurar, porque vai abençoar a sua vida. E você que possa tirar pelo menos um dia da semana para jejuar, para buscar a Deus com intensidade. Tenho certeza que sua vida vai ser próspera espiritualmente e em todas as outras áreas. E a terceira lição é que Jesus Cristo, assim como ele veio na sua primeira vinda em carne, foi concebido pelo Espírito Santo dentro de Maria, nasceu como um bebê, morreu na cruz por nossos pecados, ele também voltará na sua segunda vinda, e ele voltará em glória, como um rei vitorioso para julgar as nações, em nome de Jesus, Hosana ao Senhor nas alturas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso que nós precisamos declarar todos os dias, tá certo? Não se esqueça, próxima aula nós estaremos falando sobre Malaquias. Deus se importa com a família. Deus se importa com a família. Te esperamos, que você tenha uma semana abençoada por Deus e fique ligado para as próximas aulas em nome de Jesus. Até mais, fica com Deus.